Então, a pergunta é da Maria Cruz: por que será que a caridade espiritual é mais difícil de ser aplicada? Ela é a mais difícil porque nós ainda não conquistamos os valores morais que vão favorecer para nós o equilíbrio na convivência. A ciência mais difícil, segundo os espíritos, é a de nós convivermos uns com os outros. Então, por isso a caridade espiritual é a mais difícil de ser aplicada, porque nós ainda não aprendemos a nos amar. E a pessoa não dá aquilo que ela não possui. Se eu não consigo ainda me amar, porque eu me desconheço, eu ainda estou aprendendo, né? Eu não consigo ainda externar isso ao outro. E por isso é tão complexo a nossa caridade espiritual. A caridade da paciência, da tolerância, da compreensão, o cuidado, né, de ouvir, por exemplo, o outro e de não julgar, não condenar, não criticar. Tudo isso é caridade. E a maior delas é de conviver, e nós ainda estamos aprendendo. Por isso estávamos falando dessa questão dos conflitos aí na Federação Espírita. Com esse conhecimento maravilhoso que nós recebemos do Consolador, sistematizado por Kardec, se nós realmente já estivéssemos aprofundado nele e trabalhado ele na prática, nós já teríamos conquistado mais valores para que pudéssemos vivenciar na prática essa caridade espiritual que às vezes a gente tem dificuldade até mesmo dentro da nossa casa espírita de praticá-la, porque é a mais difícil por isso, porque o nosso interior ainda precisa ser limpo, como diz Jesus, limpa por dentro, a fim de que por fora fique limpo. E para limpar, nós precisamos de muita perseverança e determinação, mas nós vamos chegar lá, porque Jesus disse: nenhuma ovelha ficará desgarrada do rebanho. O que nós não podemos é desistir, perseverar sempre, buscar sempre, trabalhar sempre, para conquistar esses valores internos e praticar a verdadeira caridade, que é a espiritual. A material também é caridade, mas ela é secundária. É difícil, mas não é impossível, né? Temos que nos espelhar nos grandes exemplos. Então, quando você estiver em determinadas situações, existe uma técnica bem interessante. Você pensa assim, eu mesmo faço isso muito. O que o Chico faria se ele tivesse no meu lugar? O que Jesus faria se ele tivesse no meu lugar? Então, quando você pensa assim, você começa a refletir de que forma você vai conseguir fazer a caridade, né, espiritual. Porque eles são exemplos que nós devemos ser seguidos. Eu falo Chico porque o Chico é um dos maiores exemplos de caridade moral que nós tivemos, né? Jesus a gente nem se fala, porque ele é o guia e modelo a ser seguido. Os espíritos próprios disseram isso. Mas o Chico, assim, eu tenho uma afinidade tão grande com o Chico e para falar a verdade, assim, eu me sinto até tão pequeno, mediante um espírito, uma grandeza espiritual tão grande, que sabia muito bem fazer a caridade moral, a caridade espiritual.